Cordiais saudações a todos. Eu sou Amandro Magalhães. Sejam bem-vindos ao curso do Decreto Presidencial 312/18 e do Decreto Executivo 317/20. E hoje iremos falar a parte A da tabela 4.1, documentos de venda, porque ela é muito extensa, ainda vamos reparti-la, talvez em dois ou em três, vai depender. E vamos já sem mais demora começar a falar aqui do do ponto do quadro. Já falamos do ponto 5, 2.5, 2.4, 2.2, 2.2 e o ponto 1. Agora estamos no ponto 4, documentos comerciais, no 4.1, documentos de venda. Ok? Então vamos a isso. Diz aí, nestas tabelas não devem ser exportadas linhas sem relevância fiscal, designadamente descrições técnicas, instruções de montagem, código e condições de garantia. Ok? Em outras palavras, como é montado, tudo isso ali, como é que é montado, por exemplo, um ar-condicionado, um aparelho de um telefone, isso aqui são descrições que não são relevantes fiscalmente, então não devem ser aqui declarados, ok? O código interno do tipo de documento não pode ser utilizado em diferentes tipos de documento, independentemente da tabela em que deva ser exportado. Quer dizer que o código deve ser exclusivo para cada tipo de documento, não deve ser repetitivo, deve ser exclusivo, único, ok? Nos documentos comerciais a clientes, SAL e Invoice, devem constar nesta tabela todos os documentos de venda e retificativos emitidos pela empresa, ok? Incluindo os documentos anulados, devidamente assinalados, para permitir verificar a sequencialidade da numeração dos documentos dentro de cada série documental que deve ter uma numeração pelo menos anual. Então, se a venda foi anulada, o documento foi anulado, a fatura anulada, o Estado diz que se foi anulado ou não, também deve ser exportado, devem constar na tabela e deve assim constar nos documentos, no ficheiro AGT, no ficheiro SAFT, ok? Diz ali, é possível a anulação de faturas emitidas através de programas de faturação validados pela AGT. Só os programas faturados pela AGT têm permissão para anular faturas. Nestes casos, o estado do documento Status Invoice na estrutura dos ficheiros SAFT é alterado de normal, que é N, para A de anulado. Ok? Além disso, o software deverá ser capaz de colocar uma marca d'água com a menção de anulado no momento da impressão ou reimpressão do documento. Quer dizer, você está imprimindo o documento e lá no fundo você vê aí uma marca d'água como que se tivesse, quer dizer, a palavra anulado perdendo a opacidade, reduzir a opacidade, de forma que não seja o foco, mas que qualquer um que olha consegue ver lá no fundo a fatura foi anulada, ok? Por aí. O software deverá alertar o utilizador caso já tenha sido exportado o ficheiro SAFT relativamente ao documento que se pretende anular, ok? Em outras palavras, é o seguinte: o sistema vai informar ao operador: olha, operador, este documento que você pretende anular já foi exportado no ficheiro SAFT, então não pode mais anular aí, ok? Deve ter certeza se quer realmente anular ou não, porque esse documento já consta no ficheiro SAFT anteriores que foi emitido, que foi gerado, ok? Tem aqui a linha A e a linha B que vai aí dar assim uma explicação bem mais clara. Diz ali: a anulação de fatura nas condições descritas no ponto 1 poderá ser utilizada apenas para a retificação de dados do cabeçalho, tais como engano no nome ou NIF do cliente, nos restantes casos em que haverá lugar à retificação de valores, deve ser emitida uma nota de crédito. No ponto 1 foi aqui no ponto 1 que nós falamos aqui, no ponto 1, né, 4.1. Linha B. Quando o documento adquire o estado que é A, o estado A que é anulado, se o documento tiver sido anulado pelo fato ser invalidamente emitido, o original do documento não pode, em circunstância alguma, ficar na posse do cliente. Deve ser mantido no arquivo do emitente, ok? Em outras palavras, o cliente não pode ter uma fatura que tenha a descrição ali anulado. Ele tem que ter uma fatura que não tenha nenhuma descrição anulada, ok?
essa fatura com a descrição anulada é que deve ficar com a empresa, com a loja, com o estabelecimento, com o operador ali na sua posse e não no cliente. O cliente deve ter uma fatura que não tenha nenhuma dessa informação anulada, ok? Senão o cliente vai presumir, oh, a minha venda foi anulada e pode causar um mal entendido aí para com o cliente, ok? É isso aí que o Estado aqui está a querer chamar a atenção aí. Então vamos já começar a falar nessa tabela. O que é obrigatório? Obrigatório é aqui. O asterisco, número de registro de documentos comerciais, quer dizer, total deve conter o número total de documentos, incluindo os documentos cujo valor no campo 4.1, 4.3.1 estado atual seja tipo A, que é anulado. Okay? Devem, por exemplo, todas as faturas, anuladas ou não, devem ser somadas todos esse total e ser indicadas aqui. Vamos aqui abrir nosso exemplo do nosso ficheiro SAFT. Deve ser indicadas aqui. Number of entries, total de faturas 24. Independentemente se nessas 24 tem algumas que foram anuladas, não importa. O Estado está a dizer, soma tudo mesmo, totaliza tudo. Diz aí, deve conter o número total dos documentos, incluindo os documentos que foram anulados, ok? Então, soma tudo aí, manda aí para o ficheiro, deve estar no ficheiro, ok? O ponto 4.1.2, total de débitos. Débito é a redução, ok? Redução de valor. Deve constar a soma do controle do campo, que estão mais abaixo, esse campo 4.1.4.19.13 estão lá mais abaixo, iremos falar provavelmente na segunda aula ou na terceira parte desse vídeo. Também vamos ali ver como é que é esse total de débito aí, como é que está estruturado, não se preocupa. E o mesmo também do total de crédito, também vamos explicar ali como é que está ali. Aqui no nosso exemplo, por exemplo, temos o valor aqui, o débito essa diferença entre o valor aqui e outro valor. Ao fazermos o ficheiro SARD, vamos explicar na prática, vamos ver ali as subtrações que vamos estar a fazer, então fica tranquilo, não se preocupa aí, iremos chegar lá, ok? E temos aqui também outra obrigação no 4.1.4.1, que é a identificação do documento de venda, invoice número. Essa identificação é composta sequencialmente pelos seguintes elementos: tipo do documento, um espaço, código interno do tipo de documento atribuído pela aplicação, o identificar e a série do documento, uma barra, e o número sequencial desse documento dentro da série. Ok, não podem existir registros com a mesma identificação. Não pode ser utilizado o mesmo código interno de tipo de documento em diferentes tipos de documentos. O que está a dizer aqui em cima é mais ou menos isso. O que o Estado está a pedir aqui é o quê? Esta aqui é mais ou menos isso. Especificar ser tipo fatura, ou FR, que é fatura recibo, a série, que é o ano, que está aqui, e por uma barra, como diz aqui, separado por uma barra, e o número sequencial do documento dentro da série. O número sequencial aqui é o 1. E os outros são 2, 3, 4, assim sucessivamente, ok? É isso aqui que está aí a dizer. Seguindo, temos aqui situação do documento, não é aplicável, mas obrigatório. Vamos aqui, seção do documento, onde é que estamos? Temos aqui documento status, situação do documento status date, documento, né? Vamos aqui dentro dele, incorporam alguns componentes aqui, alguns elementos que são obrigatórios. Diz ali, deve ser preenchido com N, se for normal, porque é obrigatório aí, o estado atual do documento, invoice status. Ok, diz ali, invoice status, N, no nosso caso é mesmo N, normal. Se não for normal, se for S, autofaturação, põe aí. Se for A, documento anulado, põe. Se for R, documento de resumo de outros documentos, põe aí R, mas no nosso caso é o N, de normal. Então, põe aí o normal, ok? E temos aqui data e hora do estado atual do documento. Estado atual do documento, ok? Que é o invoice status date. Diz aí, invoice status date, deve ter essa estrutura aqui: o ano, o mês, o dia, separado junto com a T maiúsculo, a hora, o minuto e os segundos, ok? Conforme está aqui exigido aqui no campo aqui, ok? O ano, mês, dia, com T maiúsculo, a hora, minutos e segundos, ok? Isso aí.
A linha a seguir, código do utilizador. O utilizador é responsável pelo estado atual do documento. Quer dizer, o utilizador que emitiu a fatura. Esse é aí posto o código do utilizador, o ID do banco. O ID do utilizador aqui deve ser posto. Ok? Responsável aqui, Source ID. Source ID. Deve ser colocado aí. E ainda na linha a seguir, que também é obrigatório, a origem do documento, Source Billing. Desse tipo P, produzido na aplicação, I, documento integrado e produzido na outra aplicação, M, documento proveniente de recuperação de emissão manual. No nosso caso é mesmo P, que é produzido nesta mesma aplicação, não foi produzido numa outra. Então temos aqui o P produzido nesta aplicação. Okay? E assim termina o documento status. E assim fechou. E depois vem aí, que é obrigatório também, chave do documento, hash. O campo deve ser preenchido com 0, caso não haja obrigatoriedade de validação. Mas se houver, diz aí o decreto que esse campo hash deve ser preenchido, deve ter um total de 172 caracteres. Okay? Aqui, toda essa informação que está aqui, até aqui na ponta, tem 172 caracteres até aqui. São 172 caracteres. Okay? Isso aqui, o código hash é feito com a chave pública, a chave privada e tudo isso vamos explicar aqui quando vemos a fazer o curso sobre as regras e questões de validações do sistema de faturação que deve compor aqui. Tudo vamos explicar aqui para você entender bem passo a passo. Ok? Tudo isso aqui vamos explicar muito bem aí para a tua melhor compreensão. Ok? Então, diz aí, por exemplo, a assinatura digital com chave privada deve ter no mínimo 172 bits ou bytes, nesse caso 172 caracteres, ok? Não se preocupe, tudo isso vamos explicar aqui num outro curso que iremos fazer, ok? Questão de certificado digital, chave pública, chave privada, essa coisa toda, vamos explicar tudo isso aí, não se preocupe, é só nos acompanhar aqui no canal, ok? Vamos voltar aqui no nosso decreto. E chave do controle, hash control, diz ali, a versão da chave privada utilizada na criação da assinatura do campo do 4.1.44, que é esse campo aqui de cima. Okay? O campo deve ser preenchido com 0 caso o documento seja gerado por um programa não validado. Mas se não for esse caso, deve-se preencher a versão da chave privada. Okay? O que é obrigatório mais? A data de venda do documento, a data do documento da venda é obrigatório, vamos ver aqui. Depois do resto temos aqui período, invoice date, um instantinho aqui, hash control, já temos aqui, no nosso caso foi 0, período, vamos voltar aqui, o período deve ser indicado o mês do período da tributação de 1 a 12, ok? Quer dizer, os meses vão de 1 a 12, janeiro a dezembro são 12 meses. No nosso caso, o nosso ficheiro SAFT está a se fazer com base o mês de abril. 2002, abril, dia 8. Então, o período aqui é abril, porque abril é o mês 4, período é 4. Diz aqui o decreto que é de 1 a 12. Deve ser indicado o mês no período da tributação de 1 a 12, ok? Então, abril é 4. E aqui no período, colocamos o valor 4, porque é abril, na qual o mês está a se gerar o ficheiro SAFT, ok? Beleza? Tudo bem. Vamos lá então continuar. A data de emissão do documento. A data da emissão do documento, da venda, você põe a data aí, que é obrigatório, está aqui, invoice date, e o tipo de fatura, invoice type, que é obrigatório. Temos aqui invoice type, tipo de documento, no nosso caso é FT, fatura. Se for FR, recibo, põe aí os símbolos que estão aqui, ok? Põe aí os símbolos que estão aqui, mas no nosso caso é FT. E nós colocamos aqui o FT, ok? Tranquilo? Vamos continuar. Se não tiver fazendo se tiver assim um pouco, não faz muito sentido ou muito claro, não se preocupa, quando fazemos a aplicação, ali vamos dar explicação bem mais técnicas, bem mais complexas e você vai entender aí muito bem. Mas por enquanto é isso, não tem lá muito segredo, é praticamente isso mesmo que você está aqui a ouvir, ok? Agora vamos no regime especiais, que também não é aplicável, mas é obrigatório, então temos aqui Special Regimes, que vai incorporar
pelo menos estes três componentes aqui. Temos aqui o indicador da autofaturação, deve ser preenchido com 1 se respeitar a autofaturação e com 0 se não. No nosso caso não é autofaturação. No nosso caso não é autofaturação. Quem vai registrar é o operador. Então o valor é 0 mesmo. Ok? Cash, vamos lá ver aqui o próximo aqui, que é este primo. Este aqui também é obrigatório. Indicador de existência de adesão ao regime do IVA. Deve ser preenchido com 1 se houver adesão e 0 caso não. No nosso caso aqui nós colocamos 0, que não aderimos ao regime. Okay? Essa empresa, ou a empresa que está a gerar o seu software, por exemplo, como exemplo, não está no regime do IVA, então é 0. Okay? E por fim, o terceiro diz ali, que é também obrigatório, Third Party Billing Indicator. Este primo aqui. Third Party Billing Indicator. Okay? Também declaramos aqui 0. Diz aqui que diz aí, deve ser preenchido com 1 se respeitar a faturação emitida em nome e por conta de terceiros, não é nosso caso. Então no nosso caso aqui é 0, não é o nosso caso aqui, a emissão não é por conta de terceiros. Okay? Então é 0, conforme declaramos também aqui 0. Ok? E por fim temos aí a data da gravação do documento, que é praticamente a mesma coisa que vimos aqui, esse modelo aqui. Praticamente a mesma coisa aqui. Você pode ver, tem o ano, mês, o dia, tem o T maiúsculo, a hora, minuto, segundo, é o mesmo que está a se pedir aqui. Ok? É o mesmo que está a se pedir aqui. Data da gravação do documento, é o mesmo que está a se pedir aqui. Não mudou praticamente nada, tá? Estamos aqui. Ok? System Entry Date. System Entry Date. E o código do utilizador, o utilizador que gerou o documento, que gerou a venda, está aqui em cima, Source ID, para não esquecermos, né, para não pularmos. E por fim vem aí a opção dos clientes. Temos aqui os clientes. É opcional, mas não vamos preencher, também é opcional. Quer dizer, é obrigatório, aqui não é opcional nada, opcional é o de cima, né? Este de baixo aqui é obrigatório. Indicador do cliente, costume ID. A chave única na tabela 2.2, que é, conforme falamos na aula passada, na aula dos clientes, que é a posição em que ele está gravando no banco de dados. Sempre que você grava um dado no banco de dados e se tiver habilitado o auto-incremento é o que? Se é 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, e assim sucessivamente. O índice desse cliente é que deve ser inserido aqui, ok? Nesse caso o cliente aqui é 1. Ou melhor, desculpa, é aqui, metemos o genérico 9999, mas você põe aí conforme ele está no banco de dados, ok? Conforme está no banco de dados. E temos aqui ainda o que é obrigatório, notas aí não é obrigatório, tudo aqui está em branco, então vamos pular isso. E chegamos aqui no asterisco, endereço detalhado, vamos pôr endereço detalhado, endereço detalhado ali do cliente. Okay? Endereço detalhado do cliente, vamos por ali a rua, a cidade, país, que é o AO, que são aqui o obrigatório, cidade, país. Já vimos aqui o código alfa do ISO, que é o AO, que deve ser preenchido, ok? O endereço detalhado aqui deve incluir nome, rua e assim sucessivamente. Cidade, põe aí a cidade, nós aqui pusemos endereço detalhado de estalagem, cidade de Viana, país, AO, como está aqui em cima, sucessivamente. E é isso, então vamos parar por aqui. A primeira parte vamos terminar aqui. Na segunda parte vamos começar a falar já da linha de produtos. Talvez terminemos sobre os documentos na segunda parte desse vídeo, talvez não, vamos ver aí. E dessa forma falamos um pouco sobre a parte A dos documentos de vendas, documentos comerciais e documentos de venda. Na próxima aula vamos continuar aqui na parte das linhas. Aqui no nosso exemplo aqui, vamos começar a falar a partir daqui. Okay? A partir daqui vai ser o nosso ponto de partida. Então, se você ficou conosco até aqui, agradecemos por isso. Se o conteúdo é do teu interesse, não deixa já de nos seguir já. Deixa já teu like se você gostou do vídeo. Se nos siga, se inscreva já no canal para não perder nenhuma novidade, ok? Então, partilhe esse vídeo com alguém que sabe que esse conteúdo vai lhe interessar.
talvez seja um parente ou um amigo, seja um programador, está desenvolvendo sistema de faturação, ele precisa saber tudo isso e o seu software precisa gerar esse ficheiro SAFT para exportar para a GT, porque senão, ao submeter a licença, para adquirir a licença na GT para poder comercializar no território angolano, não vai passar no teste de admissão, ok? Então, dá já aí a dica para ele, partilhar esse vídeo aí. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e nós teremos o prazer de responder todas as vossas questões. Obrigado mais uma vez por ter ficado conosco. Um abraço e a gente se vê daqui a pouco para darmos sequência desta parte dos documentos de venda e documentos comerciais, começando já aqui no ponto 4.1.4.19 de linhas, ok? A linha dos produtos o total de produtos que estão na fatura que o cliente adquiriu, ok? E vamos explicar isso devidamente na próxima aula. Então, um abraço, tchau, tchau, aí até já.